Com certeza você já deve ter pensado: como tem tanta gente que ainda apoia o Bolsonaro? Porque muitas dessas pessoas estão sofrendo de algo chamado dissonância cognitiva. Você sabe o que é isso? Mas antes, dá um coração, um like aqui no vídeo para estar ajudando a ter alcance aqui o canal e o perfil do Instagram, Fernando Mendonça. Gente, funciona mais ou menos assim esse fenômeno da dissonância cognitiva. É um fenômeno que diz que as pessoas muitas vezes tomam decisões totalmente incoerentes com as suas opiniões prévias e os seus princípios. E o legal desse fenômeno é que a própria pessoa não percebe como ela está sendo contraditória. E diante desse fenômeno, ela busca viés de confirmação, argumentos para justificar aquela sua posição incoerente. Calma, eu sei que parece confuso. Bom, é mais ou menos assim. Como a gente já comentou em alguns outros vídeos, as pessoas não são muito racionais. Tem gente que diz que nós primeiro tomamos nossas decisões com as nossas emoções e usamos a razão para justificar a nossa decisão emocional. Sabe aquela pessoa que tem um feeling, tem um instinto, tem algo dentro dela que ela acha que aquela posição é correta? É assim que surge a dissonância cognitiva. A pessoa, baseada no seu feeling, ela abandona a racionalidade e busca argumentos para justificar a sua decisão. Por isso, quem consegue se conectar ao emocional da pessoa ou de mais pessoas tem maior poder de persuasão sobre ela. E é um pouco isso que acontece com muitos bolsonaristas. Porque se você pega o discurso do Bolsonaro, ele sempre fez um discurso não voltado para fatos, argumentos, dados, ciências. Ele sempre fez um discurso voltado para a emoção das pessoas. Algo que fizesse elas se identificar com ele. E a partir do momento que criou essa conexão entre o Bolsonaro e essa pessoa começa a ignorar diversos fatos justamente para suportar a decisão que diz que apoiar o Bolsonaro é algo certo a se fazer. Isso é muito doido, mas é mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Se você for um bolsonarista e falar assim, olha, o governo não queria dar o auxílio emergencial para ninguém. Depois eles correram e ofereceram só R$ 200. Eles vão dizer que, na verdade, não ofereceram porque precisava fazer uma lei, uma PEC, mudar a Constituição para poder fazer uma lei desse tipo. Foi a justificativa que o Paulo Guedes deu, tanto para não oferecer ou oferecer um valor baixo, como para a demora de pagar o auxílio. Eles vão repetir esse argumento. É um argumento totalmente irracional, mentiroso, não precisou de PEC nenhuma, mas para o bolsonarista que sente que é o certo defender o Bolsonaro, ele usa esse argumento. Você está diante de uma dissonância cognitiva nessa pessoa. Ela está usando viés de confirmação para justificar a tese dela apoiar o Bolsonaro. E é isso que acontece muito, é quase como se fosse, entre aspas, um feitiço. A pessoa fica naquele feitiço emocional e ela não consegue sair. E muito porque o Bolsonaro sempre trabalhou na argumentação emocional das pessoas. Coisas, por exemplo, quando ele falava assim, bandido bom é bandido morto, a aposentadoria aos 65 anos é um absurdo, porque esses políticos são tudo ladrão, tem que mudar todo mundo, tem que metralhar todo mundo. São coisas que estavam no imaginário popular, estavam no sentimento popular, que estava com uma revolta com o sistema político atual, que ele capturou e começou a repetir, mesmo sem nenhum dado, nem sem nenhum argumento, e por mais absurdo que parecesse. Ele não apostou no discurso moderado, vamos raciocinar e encontrar uma solução. Ele só falou o sentimento da pessoa. A pessoa desiludida, desempregada, pelo país em crise, acabou se identificando com o Bolsonaro e foi capturada. Por isso que você vê muita gente ainda apoiando ele, porque esse fenômeno emocional, psicológico, ele é muito difícil de quebrar. Mas, Fernando, então essas pessoas não vão deixar de ser Bolsonaro? Não é assim, porque esse fenômeno da psique de massa, uma hora ele acaba quebrando. É uma bolha que estoura e a pessoa
de uma hora para outra meio que se liberta dessa ilusão criada. Mas como isso acontece? Geralmente quando você tem fatos ou ocorrências que afetam a vida material da pessoa diretamente, por exemplo, economia. O cara ficou desempregado. Por mais que ele tenha uma simpatia pelo Bolsonaro, o Bolsonaro ser um presidente, ele já fica incomodado e esse fenômeno da identificação começa a cair. Querendo ou não, você falando fatos e argumentos, aos pouquinhos consegue convencer a pessoa, mas aí já é um processo mais lento. Outra coisa que pode acontecer é você ter outra pessoa, falando especificamente do caso do Bolsonaro, que consiga também se comunicar com o feeling e o sentimento da pessoa, porque aí você anula a vantagem emocional do Bolsonaro, você iguala os planos, aí você tem uma disputa racional porque você tirou a questão emocional. É por isso que nas pesquisas o Lula sempre foi muito bem contra o Bolsonaro, porque o Lula também faz isso. O Lula não fala de argumentos, fato. Ele fala do emocional. Ah, um filho da empregada que vai virar doutor. É o emocional. E uma coisa que funciona muito é, em vez de você só usar argumentos, tenta linkar esses argumentos com questões emocionais. Vou te dar um exemplo. Você falar que o governo tem R$ 1 trilhão em reservas para ajudar as pessoas que estão parado lá na conta, a pessoa, ok, e não acredita muito em você. Mas quando você fala que o governo no dia seguinte da pandemia pagou R$ 1 trilhão para os bancos que se você atrasar o cartão de crédito, eles te botam no SPC, que te tratam mal, que é taxa sobre taxa, é um argumento lógico, mas que tem uma questão emocional. Funciona bem mais. Então, na verdade, essa briga de argumentação do bolsonarismo é muito uma briga no campo emocional. E às vezes me preocupa como nós tentamos, eticamente é correto, mas queremos falar muito da razão de números, mas não falamos em algo que toque as pessoas. Nós precisamos, na verdade, reconquistar essas pessoas. É um termo. Falar mais um pouquinho para o coração e para a mente ao mesmo tempo, e não só falar para a mente, porque nessa forma é mais difícil de você convencer esse bolsonarista a acordar do péssimo governo que nós vivemos. Tá bom, gente? Esteja seguindo o canal, esteja seguindo aqui o perfil do Instagram, Facebook, Twitter. Estamos juntos fazendo essa análise diária sobre os acontecimentos da política. Um abraço!